falando. Não. Apenas o que ele não entender. Pelo chat eu vou falar, tá? Okay. Graças, Maria. Olá, boa noite a todos os participantes. Sejam bem-vindos ao segundo dia da 18ª Semana da Criança Cidadã, iniciativa do Programa Multidisciplinar de Estudo, Pesquisa e Defesa da Criança e do Adolescente da Universidade Estadual de Maringá. Como mencionado ontem, a Semana da Criança Cidadã objetiva contribuir para a formação sobre a política dos direitos da criança e do adolescente nos aspectos sociais e ampliar o conhecimento sobre o perfil infanto-juvenil brasileiro. E nessa noite, antes de passarmos a palavra para o professor Juan Martín, que é o nosso convidado de hoje à noite, muito obrigada por estar aqui, ter aceito o convite, professor. Estamos muito felizes com a sua presença. Eu passo a palavra para a professora Paula, que mostrará as produções teóricas do PCA-UEM. Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, como ontem, né, falamos, hoje seguimos com bastante alegria, bastante comprometimento. A discussão de ontem foi ótima, eu tenho certeza que hoje prosseguiremos na mesma toada. O PCA, então, é um programa da Universidade Estadual de Maringá. Ele está na estrutura da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, né, da universidade, e ele existe desde 1992, e ele foi criado, né, com o intuito principal de estar desenvolvendo estudos, pesquisas, intervenções com e sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, que tem sua regulamentação, né, a sua promulgação em 1990 aqui no Brasil. Então, é um programa já antigo na universidade, né, e que desde então vem desenvolvendo diversos projetos de extensão, de pesquisa, assessorias, planejamentos, sempre relacionados aos direitos das crianças e dos adolescentes, em diversos âmbitos, né. Diante da diversidade de coisas que nós fazemos, somos em 6 professores atualmente, de áreas diferentes, né, da educação física, do serviço social, da história, da pedagogia. Temos algumas produções nesse tempo, né, produções na área da educação social, com o livro do professor Regis, que depois a gente vai mandar por e-mail para todos os participantes, livros sobre, 4 livros, né, sobre história, culturas e direitos, da professora Verônica, né, que trabalha a questão das crianças itinerantes, das crianças que falam a língua portuguesa, das crianças de fronteira e das crianças da América Latina, né. Temos também produções como a do professor João, que está aqui com a gente, dá um tchauzinho aí, João, que trabalha a questão de crianças, como as crianças ensinam, né? Temos o livro do professor Marcelo Colavito, que vai nos presentear com a apresentação cultural de hoje, que discute uma técnica de trabalho com clown. Temos os livros da professora Ercília, da área da educação social e saúde, além de produções com colegas da Argentina, do Uruguai, que versam sobre formação, regulamentação e normatização da educação social, né? Todas essas informações nós vamos pôr no chat, tá? E os 2 livros que nós temos disponível em PDF vão por e-mail para todos os participantes, ok? Diante aí dessa exposição, eu só posso desejar que a gente tenha uma ótima noite, que a gente aprenda muito e que a gente desfrute da companhia e dos conhecimentos do professor Juan Martín. Obrigada, viu, professor, pela sua disponibilidade. Eu desejo, assim, que a gente tenha uma noite tão gostosa e de aprendizagens como de ontem. Muchas gracias, Paula, gracias. Pessoal, para dar... Iniciamos, entonces. Podemos iniciar, né? Só um momento. Perfecto. Antes de iniciarmos a mesa com a fala do professor Juan Martín, teremos uma apresentação cultural.
E essa apresentação cultural é uma brincadeira do grupo Meu Clau, que é um grupo teatral com ênfase na arte. Ixi, Thaís, travou bem? É na apresentação. Travou? Travou. Dá uma volta um pouquinho. Tá bom. Eu parei no grupo Meu Clau. Pessoal, o grupo Meu Clau é um grupo com ênfase na arte da palhaçaria, que produz espetáculos cênicos e faz intervenções culturais e socioculturais. E a apresentação que vamos mostrar agora, que é um vídeo de 2 palhaços, vai tratar sobre o quê? Sobre os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente. O Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil foi promulgado em 1990. Então, nesse ano de 2020, comemoramos 30 anos. E os 2 palhaços do grupo Meu Clau fizeram uma pequena peça que vamos assistir agora, que é maravilhosa. Vamos torcer, porque eu vou colocar aqui para apresentar e vai dar certo. ¿Quieres que haga algún comentario para Martín o lo quedó claro, Martín, sobre la presentación No, perfecto, sí, del sí. grupo? Ya lo habías comentado con Verónica, gracias, sí. Perfecto. Bom dia, Boa tarde. boa noite. Estamos agora com uma edição comemorativa do Meu Clown Nacional, 30 anos do ECA. Eca, que nojo. Ai, para com isso, menino. É o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ah, bom. É. E por acaso há avanços para comemorarmos? Avanços? Avanços? Sim. Sabe por quê? Porque o Estatuto tem valor de lei. E hoje todas as crianças sabem que elas têm os seus direitos. É, seus direitos e seus avessos também. É, isso mesmo, seus avessos. Ei, que avessos, Benedito? Não, calma. Os avessos aos maus tratos às crianças. Ah, bom. Então vamos lá. Primeira notícia. Diga lá, Zaruska. Muito bem. Vamos à primeira notícia do dia. Criança repreende o adulto por ter falado um palavrão. Jura? Aham. E qual foi esse palavrão? Ai, eu não ouso nem dizer, mas parece que o adulto não gostou nem um pouco disso, viu? Gente, a gente precisa ouvir mais as crianças, elas sabem o que disse. Muito bem. Vamos lá. Segunda notícia do dia. Muito bem. Uma criança chegou para o seu pai e pediu para comprar sorvete. Mas seu pai disse que não tinha dinheiro. E ainda falou mais. Só se eu tirar o dinheiro do... E aí a criança perguntou pro seu pai assim... Mas papai, o senhor é senador da república para tirar dinheiro do... Melhor abafar o caso. É verdade. Então vamos lá. Próxima notícia. Próxima notícia, Benedito. Muito bem. Crianças se reúnem no playground para pensar propostas de melhoria para o condomínio. Mas sabe qual é o problema? Infelizmente, as políticas públicas ainda não levam em consideração a opinião dos pequenos no que diz respeito ao que eles precisam. Nossa, mas quando isso vai mudar, hein? Eu não sei, menino. Isso é uma vergonha. Vergonha, vexame. Vamos lá para a última notícia do dia. E é notícia direto do mundo encantado. Muito bem. O Pinóquio perguntou pro seu vovozinho Gepeto se ele cumprisse assim tudo que tá dito ali no ECA, se ele se tornaria finalmente uma criança humana. E o Gepeto respondeu que qualquer um que respeitar o ECA pode ser considerado humano. Uma lágrima escorreu dos olhinhos do Pinóquio e se ouviu bater uma batida de coração dentro do peito de madeira do boneco. E até eu me emocionei agora, Benedito. Eu também. Que lindo. Bem, senão a gente chora aqui. Então vamos lá, e terminamos esse primeiro bloco. Logo mais voltaremos com... O horóscopo do dia. Voltamos então com... O horóscopo do dia! E hoje nós vamos saber o que a criança de cada signo acha do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Vamos lá, Zaruska. Áries.
Criança ariana fica brava e usa o estatuto para dar na cabeça do adulto que não respeitava seus direitos. Touro. Criança taurina de 5 anos tem a ideia de fazer sopa de letrinhas para aprender a ler mais rápido, para poder assim ler o estatuto e saber dos seus direitos. Uau! Gêmeos! Criança geminiana resolveu debater sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente com seus amiguinhos. O problema é que ela já está há mais de 7 horas falando, não deixou ninguém falar e também não chegou a uma conclusão. Ai, geminiano. Câncer. Criança canceriana se emociona e chora ao saber que nem todas as crianças têm seus direitos respeitados. Ah, é verdade. Leão. Criança leonina diz que fará com que todos e todas respeitem o ECA. Muito bem. Virgem. Criança virginiana está trancada no quarto há 1 mês, tentando decorar o estatuto. E o pior, ela está tentando também organizar cada um dos direitos em categorias. Já está fazendo um mestrado de pequeno. Ai, virgem. Ai, meu Deus. Libra! Criança libriana inventou um jogo Não respeitam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ela diz que vai se vingar. Uau! Vamos ensinar que não é bem assim. É. Verdade, é verdade. Então vamos lá. Sagitário. Criança sagitariana diz que o ECA é, ó, super legal, de boa. Aê, mano. Isso aí. Capricórnio. Capricórnio. A criança capricorniana começa a ler o Estatuto. Mas ficou impaciente, cansada. Ela pegou e falou assim, o ano que vem eu continuo lendo isso daí. Mas tem que ler, né? Vamos lá. Aquário. Criança aquariana amou o Estatuto da Criança, pois ela percebeu que ele ajudará a garantir um futuro melhor para todos, todas e todes. O Mussum tava certo. É todes, é humanes, é Isso. tudo. Saudade do Mussum. Muito bem, peixes. A criança pisciana pergunta: que estatuto? Se liga aí, mano, se liga aí. Peixes, para de nadar um pouquinho e tem que se ligar, hein? E você, qual é o teu signo? É. Você tá ligado no estatuto? Vamos lá, pode se ligar do teu jeito, mas não deixa de se ligar. Vamos agora a um pequeno intervalo comercial e logo logo voltaremos com a previsão do tempo. Voltamos então com a previsão do tempo. Vamos lá, diga, Lazarusca, como está o tempo? Muito bem, o tempo hoje está um pouco nublado, pois os direitos parecem estar um pouco ameaçados, tá? Mas não se preocupem, gente. Se cumprirmos direitinho o que diz o ECA, com certeza amanhã será um dia ensolarado e lindo para todos nós. Principalmente para as crianças. Enfim, vamos torcer para que essa tempestade passe e venha logo os bons tempos. Tá na hora, né? O negócio tá difícil Já aí. deu, gente. ó, 2020 pra mim já era. Já era. Vamos resetar, vamos Não resetar. aguento mais. Ctrl Z, né? Ctrl Z. Muito Sim. bem, gente. E essa edição especial do Meu Clã Nacional vai ficando por aqui. Muito bem. Fiquem muito bem, vocês aí. Muito cuidado e até a próxima. E agora com vocês, um presente especial. Fiquem com o número musical do Meu Clown. Tchau. Queria tanto que você estivesse aqui, que essa noite eu nem dormi, tava pensando em você. Quando acordei vi passarinhos na janela, vi que a vida é tão bela, porque você estava nela. E veja só, sorri, você está aqui. E você aqui só me faz sorrir. Fiz essa canção pra tocar o teu coração. E hoje cedo eu acordei, tirei a remela, fui correndo pra essa praça, ver se nela você passa. Olhei pro céu, tava armando um
veja só quanta vontade de te ver. E veja só, sorri, você está aqui. É você aqui, só me faz sorrir. Fiz essa canção pra tocar o teu coração. Você só me faz sorrir. Fiz essa canção pra ganhar o teu coração. Muito bom, né, gente? Obrigada ao Grupo Meu Clau. Tem vários representantes aqui nessa noite. A professora Renata, que é a Zarusca, está aí. O professor Joãozinho, que não estava na live, mas é também do Grupo Meu Clau. Obrigada. Agora eu passo a palavra para a professora Verônica, se você quiser fazer alguma menção, professora Verônica, daí o professor Juan Martins já pode iniciar. Sim. É com enorme alegria que nós recebemos o Juan Martín aqui conosco. E nós nos conhecemos provavelmente há uns 7, 8 anos na cidade de Pamplona, na Espanha. Eu me lembro disso, não sei se o Juan se lembra. E foi muito bom. Lá eu já aprendi rapidinho, sentada numa mesa de bar, algumas coisas que ele pensava. E porque é uma pessoa que gosta muito dos conceitos, e nós também gostamos, né? E também gostamos da prática, e ele também gosta. E desde lá, a gente sempre tem um contato, porque também participamos da Rede Dínamo Internacional de Educadores Sociais. E o Juan Martín é uma personalidade expressiva na América Latina, que nos honra profundamente com sua presença, porque tem um conhecimento singular, tem um contato, pelo menos atual, com a pandemia, com todos os países, com gente que é autoridade ou não é autoridade, gente das organizações da sociedade civil, gente do Unicef, gente de todos os lugares que tem relação com criança e adolescente. Também tem relação com adultos e até com crianças que têm sofrimentos importantes em relação à infância e luta por isso também. Então, Juan Martín, eu peço que tu te apresentes, fale um pouco de que lugar você vem e tem trabalhado, e fique à vontade. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, querida Vero, por esta presentación cálida. Me recuerdo de Pamplona, por supuesto, las botellas de vino, el queso y todo lo que circuló ahí, entre muchas palabras y conceptos. Gracias, Verónica. Me vas diciendo, Mariela, porque recuerda que yo hablo muy rápido, trataré de ser breve, pero voy a apresentar. De início, agradece muito, né? Ele lembra muito bem da sua reunião lá em Pamplona, também das garrafas de vinho, acho que passaram por aí, e da grata conversa que vocês mantiveram. Bueno, comentarles que, como ha comentado Verónica, yo soy una persona apasionada de las palabras, las imágenes y la acción. Entonces, mucho de lo que hago está presente estos tres elementos. Y bueno, decirles también, soy papá de una adolescente, de un niño de 9 años y de una pequeña de 5. Entonces, soy un padre feliz.
Tú me dices, Mariela, si así o más cortos. Perfecto, perfecto, gracias, Manuel. Juan Martín, perdão. Apaixonado, Juan Martín, justamente pelas palavras, pelas imagens e pela ação, né? E, de fato, ele comenta também que é pai de duas crianças, um garotinho de 5 e uma menina de 9 anos, né? Y agrego a una adolescente de 17, Camila. Los tres tienen el nombre de Olin, que significa en náhuatl, una lengua mexicana, movimiento. Também comenta que tem uma adolescente de 17 anos, e os três têm uma particularidade enquanto é o seu nome. Os três levam o nome Olin, junto a outro nome, claro, Olin, em náhuatl, que é um dialeto, uma língua falada também por indígenas mexicanos, quer dizer, desculpa. Movimento. Movimiento, esqueci o termo, desculpa. Movimiento. Bueno, comentarles que llevo ya muchos años trabajando con poblaciones que viven en calle, hace un poco más de 30 años, y en los últimos 10 años estoy al frente de la Red por los Derechos de la Infancia en México, y los últimos 7 años aproximadamente coordinando redes latinoamericanas, redes sobre infancia en América Latina y el Caribe. Perdão, Mariela, aí foi muito largo. Não, muito bem. Juan Martín comenta que há mais de 30 anos que ele trabalha com diferentes fundações e organizações, de fato, 10 anos que ele trabalha diretamente pelos direitos da infância e 7 anos coordenando redes sobre a infância na América Latina e o Caribe. En los últimos años, digamos que he tratado de ir traduciendo muchas de las reflexiones en documentos, publicaciones. Entonces pueden ustedes en cualquier navegador con mi nombre encontrar ahí documentos que están disponibles. Lamentablemente en español encontrarán algunos en euskera, por lo que hablamos de Pamplona, y algunos en inglés y francés, pero ninguno, disculpen, por ahora en portugués. Juan Manuel comenta também que ele escreve muitas das suas reflexões, ele leva para o papel, né? Então, ele escreve bastante, está nas redes, esses documentos estão nas redes, ele escreve em éuscaro, né? E também em espanhol, claro, e pede uma desculpa por não escrever em português por enquanto. Sí, bueno, tengo que precisar, Mariela, me encantaría escribir en euskera, pero más bien está traducido al euskera. Oh. Sí, pero no tengo esa habilidad. Ok, sim, me pareceu estranho. Foi traduzido, tudo que ele escreveu por enquanto foi traduzido para esse idioma, para essa língua, mas ele não escreve por enquanto. Gracias, Mariela. Sí, bueno, comentarles, me gustaría compartirles algunas reflexiones. Bueno, primero felicitar a las personas de Mau Clown, que fueron maravillosas. Ojalá nos compartan el video, está precioso. Pero creo que ya dieron el marco sobre el cual me gustaría, pues, como bordear. Y es la importancia que tiene la Convención sobre los Derechos del Niño. Y solamente recordar que el Estatuto de Criança y Adolescencia de Brasil fue una gran inspiración para la Convención. Justamente, de início, ele quer parabenizar, né, os clãs, de fato, que eles trouxeram já um marco, né, deram um marco para esse trabalho de hoje, e que a Convenção dos Direitos das Crianças e Adolescentes justamente faz parte dos trabalhos que hoje estão sendo levados a cabo. Bueno, llevamos ya 31 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos falta mucho camino por recorrer. Sin embargo, también creo que es pertinente celebrar que el discurso de los derechos humanos, el debate de los derechos de niñas, niños y adolescentes sigue muy presente, particularmente ahora que tenemos una
pandemia global y una gran crisis. Sim, há 31 anos, né, que comemoramos os 31 anos da convenção, né, falta muito por fazer, temos muito por fazer, muito caminho por andar, mas temos que celebrar hoje o debate, né, que temos, que podemos fazer hoje em dia, né, e principalmente nesta situação que estamos atravessando uma pandemia a nível mundial. Les puedo asegurar que en la mayor parte de las familias en el mundo, el debate sobre si los niños y las niñas tienen derechos ya está colocado. No quiere decir que tengamos ganada la batalla, pero ya es un tema de discusión en los espacios privados y familiares, y esto es una buena noticia. A maioria das famílias, de fato, acho que já estão debatendo sobre os direitos das crianças, né, hoje em dia. Falta muito nesse sentido, mas acho que já é um bom ponto para continuarmos trabalhando nesse sentido. Hay una reflexión que compartimos algunos colegas en la región, y es que la llamada cuarta ola, por ejemplo, de las colegas feministas, muchos de los movimientos estudiantiles, no sé, por mencionar Chile, con los pingüinos, y otras expresiones de personas jóvenes, son hijos e hijas de la Convención sobre los Derechos del Niño y de CEDAW, estos tratados internacionales que han avanzado de manera significativa en nuestros países de América Latina. Quero fazer uma breve reflexão em relação a essa quarta onda, que temos tantos, por exemplo, entre elas as feministas, os movimentos de estudantes, também os movimentos que vemos no Chile, e todos eles, esses movimentos são filhos e filhas, né, dos tratados internacionais. Precisamente una de las rupturas conceptuales que aporta la Convención sobre los Derechos del Niño es dejar de ver a los niños y niñas como objetos para reconocerles, cuando menos en el papel, en sujetos y sujetas de derechos, es decir, sujetos activos y de transformación y de cambio. Justamente conceito que temos por aí, a ideia é já não continuar vendo as crianças como que vão ser... você poderia repetir? Eu não consegui pegar tudo, desculpe. Entenderam, né? Claro, que se tornaram em... Vai, Mariela. Sim, desculpa, eu me perdi aí, eu precisaria de... Não te preocupes, Mariela. Perdão, Verônica, sim. Sim, que as crianças deixam de ser objeto e passem a ser sujeitos e sujeitas ativas da sua vida. Perfeito, acho que foi isso. Obrigada. Sí, quisiera detenerme brevemente en la noción de objeto, del niño objeto. Y es con toda la intención, niño en masculino y objeto por lo que significa de que es inanimado o no decide. Esta noción de niño objeto sigue aún permeando nuestra cultura. Tá, então, se refere ele quer se deter aqui no termo objeto, criança-objeto, justamente objeto como um objeto inanimado, que isso ainda continua na nossa sociedade como conceito. Es decir, tenemos a niños y niñas convertidos en objetos de protección. Temos crianças que são objeto de proteção. Objeto de deseo sexual. De desejo sexual. Objeto de trabajo. De trabalho. Y objeto de explotación. Y objetos de exploración. Esto puede ser mucho más complejo, incluso en familias donde la persona que protege también es la persona que abusa sexualmente. Sim, isso pode se tornar muito mais complexo, né, mais difícil, porque justamente na própria família, que é onde muitas vezes está a pessoa que é quem abusa
do adolescente ou da criança, né? Y efectivamente por eso el aporte que representa la convención para romper con la idea de los niños como objeto de propiedad es un gran salto. Já para tirar essa ideia, acho que é uma contribuição de fato da convenção, de tirar a ideia de que a criança seja um objeto, né? Al convertir o reconocer a niños, niñas y adolescentes como sujetos de cambio, también estamos hablando de ciudadanía. E na hora em que possamos transformar isso como objetos mais de mudança, aí é quando estamos falando em cidadania. El gran desafío que tenemos es que hay un conjunto de elementos culturales que voy a ubicar de manera o puntualizar en 4 elementos. Temos desafio aí, né? E, de fato, são elementos culturais, eu irei falar de 4 elementos culturais. El machismo, el adultocentrismo. Si quieres, Sim. María, para O machismo, nos 4 é o machismo, o outro o adultocentrismo, ou centralismo. el racismo Racismo y clasismo. e classismo. Estos 4 elementos seguramente no son todos, pero podrían mostrar las relaciones de desigualdad. Esses 4, talvez nem todos, mas eles poderiam mostrar justamente a desigualdade que temos hoje. Y estos elementos están presentes en nuestras prácticas sociales, prácticas educativas y en nuestro lenguaje. E justamente estão presentes nas nossas práticas educacionais, na nossa prática social. Y los tenemos tan normalizados que también, como diría Pierre Bourdieu, construyen realidades. E justamente como eles já são normalizados, ou foram normalizados, constroem uma realidade. Es decir, aun cuando discursivamente hablemos de derechos de niños y niñas, nuestra práctica puede seguir siendo adultocéntrica. E mesmo falando nos direitos de crianças e adolescentes, a nossa própria fala pode ser cêntrica, você falou? Adultocéntrica. Adultocéntrica. Sí, es decir, es el mismo debate que los movimientos feministas nos han enseñado, que el que hablemos de derechos de las mujeres no significa que estemos rompiendo con las prácticas machistas. Claro, é o mesmo que falam os movimentos feministas, que mesmo falando de questões feministas, não quer dizer que estejamos já terminando com estas práticas, né? Es importante entonces, en esta ruptura cultural que necesitamos, reconocer que en los marcos normativos como la Convención o el Estatuto de Crianza son marcos para la acción. Os nossos estatutos e todos os marcos normativos, digamos, justamente irão servir para hacer transformaciones. Para fazer as transformações que precisamos hoje. Voy a compartirles en pantalla un gráfico que podría como ilustrar parte de este debate que me parece es necesario realizar en nuestra práctica y en nuestra relación institucional. Me confirmo, ya se ve, ¿verdad? Vou compartilhar aqui material para que possamos observar a relação que temos aqui. Entiendo que se está mirando un triángulo. Sí, José Martín. Perfecto. Bueno, me gustaría que vean ustedes, esto por supuesto es una aproximación gráfica, pero es una interacción, esto es movimiento. Aqui temos uma interação, movimento, mesmo que seja uma apresentação breve como aproximação, mas movimento. Les invitaría a que nos detengamos brevemente en la dignidad de la persona. Vamos nos deter aqui na dignidade da pessoa.
Y la pregunta esencial es, ¿qué nos hace a nosotros, a cada una de nosotras, sentirnos personas dignas? E a pergunta aqui seria, o que nos torna, o que faz com que possamos nos sentir uma pessoa digna? Y la pregunta también es, ¿qué quita nuestra dignidad, qué afecta el sentirnos bien con nosotros mismos? E justamente a pergunta também seria, o que tira essa falta de se sentir bem com si próprio? La respuesta a la dignidad personal, a estas interrogantes, es esencialmente materia de derechos humanos. A resposta é justamente, essencialmente, matéria dos direitos humanos. ¿Cómo logramos que la persona pueda tener un libre desarrollo con sentido a un proyecto de vida? Como fazemos que a pessoa possa fazer, ou ter esse livre desenvolvimento, né? Um sentido, saber como é esse sentido de vida livre. Y claramente la dignidad de la persona cruza con obligaciones que tienen los estados, los gobiernos. E justamente aí temos uma espécie de cruzamento, né, entre os direitos da pessoa e tudo o que os governos deveriam fazer para que isso possa ser possível. Solemos explicar que entre las obligaciones del Estado está proteger a niños y niñas, por ejemplo, de la violencia. Geralmente falamos que um dos deveres do Estado é justamente proteger a criança justamente da violência. La explotación sexual. A exploração sexual. El involucramiento en guerras. O envolvimento, desculpe, em guerras. Es decir, hay muchas otras obligaciones que podrían proteger a niños y niñas para que su dignidad personal no se vea afectada. Há muitas obrigações que poderiam ser protegidas justamente para que a criança não seja afetada nesse sentido, ou nesses sentidos. Y nuevamente, la dignidad de un niño, una niña, una persona joven puede mejorarse con acceso a educación, a salud, a participación. E com acesso à educação, saúde, participação, logicamente, a dignidade dessa criança, desse adolescente, poderia melhorar. Y viene entonces para nosotros en este ejercicio la importancia del proyecto de vida y que cruza con la voluntad personal y el decidir sobre tu cuerpo. E aí é justamente onde vemos o projeto de vida das pessoas e também como poder decidir sobre o seu próprio corpo. Esto en la noción cultural que tenemos actualmente, adultocéntrica, cuesta trabajo de entender. Na nossa centralização, adultocentralismo, não sei, não saberia dizer bem, é justamente, sim, em português, como vocês falam em português, adultocentrismo? Sim, perfeito, obrigada. Justamente já faz parte, né, da nossa cultura como adultos. Y esto se traduce a no permitir que los niños, niñas y adolescentes decidan sobre su cuerpo, desde pequeñitos hasta adolescentes. E isso justamente é o que leva a que as crianças não possam decidir sobre o seu próprio corpo. Incluso jurídicamente está establecido en muchos ordenamientos en América Latina el predominio de la decisión del mundo adulto sobre el cuerpo de niños y niñas. Isso juridicamente sim está estabelecido na América Latina, em alguns documentos, né, a decisão justamente que podem ter as crianças sobre o seu próprio corpo. Bajo un argumento de protección, pero en realidad es una discriminación tutelar, es un trato desigual que predomina la visión del mundo adulto. Justamente sob o argumento de proteção, né, é que temos esse tratamento desigual. Esta noción de tensión entre la cultura adultocéntrica y la decisión del cuerpo
propio de niños y niñas. Justamente a noção dessa tensão da cultura adultocêntrica em relação ao corpo, à decisão do corpo, do que fazer em relação ao corpo das crianças, encuentra una resolución positiva en el principio de autonomía progresiva. há uma resolução positiva no conceito de autonomia positiva. Esta autonomía que va progresivamente avanzando de acuerdo a la edad, a la socialización de cada persona, de cada niño y cada niña, puede ser la oportunidad para reconocer la capacidad de decidir sobre su propio cuerpo. Justamente reconhecer a capacidade de decidir sobre o seu próprio corpo fala da autonomia e do avanço segundo a idade e a socialização da criança. Y por ello es que hablamos de ciudadanía infantil o ciudadanía participativa como una de los aportes de la convención. Justamente falamos como uma das contribuições, né, da cidadania infantil, né? Y en ese sentido, las obligaciones que tienen los estados a través de las leyes y las instituciones deberían de facilitar esta autonomía progresiva o esta ciudadanía. E essa cidadania também deveria ser facilitada justamente pelos estados em relação às obrigações do governo, né, do estado. Siguiendo un poco este esquema que les propongo para reflexionar, les animaría a identificar un derecho violentado en algún niño o una niña que conozcan. Poderíamos, talvez, com este esquema que estou apresentando aqui, tentar identificar algum direito que tenha sido violentado em relação às crianças que vocês conhecem. Es decir, pónganle rostro a este cuadro con un niño o una niña cercano a su trabajo o cercano a una noticia, quizás. Talvez vocês poderiam agora, como exercício, colocar um rosto, né, alguma dessas opções que temos aqui na tela, em relação a alguma criança próxima a vocês, que talvez estejam trabalhando com ele, enfim. Y seguramente ustedes podrán identificar qué derecho violentado o afectado está trastocando su dignidad personal. Talvez aí vocês poderiam identificar o que está sendo, digamos, violentado em relação à sua dignidade pessoal. Y cómo esta afectación en el goce de derechos, por ejemplo, educación o violencia, cómo está afectando su proyecto de vida. E como tudo isso está afetando o projeto de vida dessa criança. Y posiblemente podrán identificar entonces qué acciones tiene que desarrollar los gobiernos o las instituciones para restituir el derecho. Então, para a restituição desse direito da criança, talvez poderiam aí, dessa forma, com esse exercício, ver quais ações poderia ou teria que levar a cabo o governo ou levar a cabo as instituições, né? Y aquí quiero llegar a un momento mágico de quienes nos dedicamos a la acción social, educadoras, educadores, trabajadores sociales y otros profesionales de estas ciencias sociales. Aqui chegamos justamente num momento mágico em relação ao trabalho que fazemos todos nós que nos dedicamos às ações sociais. Es decir, asumiéndonos desde la expresión de Paulo Freire como práctica dialógica. Segundo, se a gente se assumir, como bem comentava Paulo Freire, de la práctica da dialógica. sua prática dialógica, Es decir, el encuentro de dos dignidades, de dos personas. isto é, o encontro de duas pessoas, de duas dignidades, Y que se van acompañando y se van construyendo mutuamente. que se acompanham mutuamente, que vão se construindo juntos. Y precisamente aquí es donde vienen las rupturas para quienes
hacemos esta acción social desde el enfoque de derechos humanos. E é justamente onde há, digamos, uma divisão, né, para quem trabalha nesta área. Es decir, tenemos que revisar nuestra práctica machista, adultocentrista, clasista y racista. Temos que, então, fazer uma revisão da nossa prática, justamente adultocentrista, machista, racista. Y clasista. E classista. Creo que voy a dejar de compartir para, digamos, un poco regresar. Parte de la invitación que les puedo hacer en este proceso es cómo podemos constantemente revisar nuestra práctica desde el enfoque de derechos humanos. A partir do foco dos direitos humanos, então a ideia é convidar a todos vocês a revisar justamente a nossa própria prática. Y esto tiene muchas posibilidades, desde los espacios colectivos, como ustedes ahora acá reunidos. Isso temos opções de trabalhar a partir desses coletivos, né, como que estamos hoje compartilhando. Por supuesto, hay una parte importante de introspección o revisión propia. Claro, fazer introspecção, uma revisão própria de si próprio. Y hay otro elemento muy rico que también afortunadamente tenemos en estas disciplinas, y es el diario de campo. O diário de campo, o jornal de campo seria um elemento muito importante para nós poder trabalhar. De otra manera, obrigada. Y la invitación es a que no pierdan su diario de campo, que pueda ser un acompañante permanente en su profesión de la acción social, porque ahí vamos reflejando también nuestros errores y podemos revisar a ellos. Sim, justamente, não perder de vista esse diário de campo, porque, de fato, tornar ele um parceiro da ação social que nós fazemos. Hace muchos años que hemos aprendido que el pensamiento complejo no se refiere a algo difícil, sino es otra manera de entender el mundo. Há muito que se fala que o pensamento complexo não é uma questão difícil, mas uma forma de ver as coisas. Yo suelo, y perdón por los expertos en pensamiento complejo, pero yo suelo reducirlo a una red, a un tejido. Eu reduzo, geralmente, com uma desculpa, os especialistas do pensamento complexo, mas eu reduzo ele a uma rede. Uma rede... Estas son redes de pensamiento, pensamento. Redes de articulación y solidaridad. La centralidad, desde mi punto de vista, tiene que estar en cómo usamos ese pensamiento complejo. Perdón, Mariela, me seguí de largo. Sim, justamente, esse pensamento complexo, como a ideia é como podemos pensar esse pensamento complexo, utilizar esse pensamento complexo. Y la invitación es a colocar la autonomía progresiva y la ciudadanía del sujeto con quien trabajamos, colocarla en el centro de ese pensamiento complejo. E justamente é colocar no centro, né, a cidadania dessa pessoa com a qual trabalhamos e a autonomia progressiva. Colocar no centro, né, do nosso trabalho. Y eso nos va a permitir de forma personal o colectiva identificar las buenas prácticas que ayudan a la autonomía progresiva de las personas con las que trabajamos. E justamente isso permite, coletivamente ou individualmente, identificar as boas práticas, né, nesse sentido, da autonomia progressiva. Y también nos va a permitir reconocer lo que podemos conceptualmente llamar como errores, pero creo que es mejor hablarlo como aprendizajes. E é justamente também isso irá servir para reconhecer esses erros, mas, na verdade, não são erros, são práticas. Y en esta perspectiva, el diálogo, nuevamente, como hablábamos, la práctica dialógica con nuestros sujetos, nuestras personas, niños, niñas, adolescentes, van a ser básicas y cruciales.
Então, esse diálogo, essa prática de fazer diálogo, tornará básico justamente o trabalho com os adolescentes e crianças que trabalhamos. Y voy un poco cerrando la conversación para abrir preguntas con una última reflexión. El gran desafío para muchas y muchos de ustedes recién egresando de la universidad, de los posgrados, es romper con la verticalidad que se han construido pensando que ustedes saben más. Já para encerrar e para dar passo às perguntas, deixa uma outra reflexão, que é justamente o desafio que temos todos nós, o que vocês têm agora, digamos que estão saindo das faculdades, das universidades, né, é justamente quebrar essa verticalidade que nós trazemos, né, da faculdade, de pensar que nós sabemos ainda mais que os outros. De tal suerte que lo que no ayuda son heroínas o salvadores o superhéroes. Os super-heróis justamente que não funcionam, não ajudam. Necesitamos personas dignas que están en aprendizaje. O que nós precisamos são de pessoas dignas, que estão em contínuo aprendizado. Y que la educación forma parte de su proyecto de vida. E que a educação faz parte de seu projeto de vida. Essas são as pessoas que nós precisamos para trabalhar com crianças. Efectivamente. Y bueno, pues yo les agradezco la escucha, la paciencia, y yo quedo atento para que tengamos un diálogo con las dudas, comentarios o reclamos también. Agradeço muito a todos, também pela paciência. Eu também peço paciência, desculpem. Não é fácil fazer uma consecutiva. Gracias, Mariela. Gracias. Obrigada, Mariela. Nada. Tá ótimo. Eu posso já fazer uma primeira pergunta? Thaís que manda aqui hoje? Então, Pode tá. amiga, fica à vontade. Enquanto o pessoal vai esquentando para perguntar, eu vou falando devagar com o Juan Martín. E eu queria, Juan Martín, te dizer que eu assisti muitas lives que você organizou, com temas interessantíssimos, pessoas muito interessantes. Crianças, por exemplo, que têm uma rádio e fazem o programa todas sozinhas e se organizam, coisa mais querida. Mas eu também vi coisas tristes que contam. Por exemplo, que muitas delas têm na sua mãe ou pai, principalmente o pai, que disse que ela não precisa estudar, porque é menina, né? Eu queria te perguntar o que você contaria que te chamou a atenção, tanto porque é muito triste e que tu talvez não imaginasse, mas também o que é muito interessante e que tu também não imaginava, com as crianças e adolescentes da América Latina. Sí, quizás en estos espacios que tenemos y que les invito a mirar en el sitio de Facebook de Tejiendo Redes, ahorita copiamos otra vez, escuchar a niños, niñas y adolescentes ha sido muy valioso. Perdão, Mariela, me fui de frente. Não, tudo bem. Claro, nesses espaços, como por exemplo no Facebook de Tejiendo Redes Infância, temos compartilhado muitas histórias, sem dúvida. Uno de los quizás temas más complejos que ellos expresan, retomando lo que dice Verónica, es el poder adulto que les frena los sueños. Justamente das questões mais difíceis, mais complexas, esse poder adulto que vai freando, né, os sonhos, digamos, das crianças e adolescentes. Un número muy importante de niños, niñas, expresan frustración porque el mundo adulto
no le da valor a su voz. Justamente o mundo adulto não dá esse valor à voz dele, né? Há muitas crianças que se queixam disso. Precisamente parte de, atendiendo una pregunta o dos preguntas que están por acá de Joao Alfredo, es que el mundo adulto cree tener la razón sobre lo mejor para los niños y las niñas. Justamente respondendo à pergunta de João Alfredo, que está aqui no chat, ele, o mundo acha que, o mundo adulto, né, que tem todas as respostas para as crianças. Y esa respuesta cruza claramente por el cuerpo y el pensamiento de niños y niñas. E essa resposta, justamente, passa pelo corpo e o pensamento das crianças. Por ejemplo, en la adolescencia puede ser más probable que se quiera, por ejemplo, no profesar una religión o cambiar de religión. Y esto es algo que el mundo adulto no quiere ni acepta. E o mundo adulto justamente não aceita nem quer muitas coisas que querem os adolescentes ou crianças, principalmente adolescentes, que é, por exemplo, mudar de religião ou não ter uma religião, ou não seguir uma religião. É um dos exemplos que podemos trazer. El mundo adulto y la cultura adultocéntrica premia la obediencia, premia el silencio. O adultocentrismo e o mundo adulto sempre irá premiar o... perdi a palavra. A obediência. A obediência, desculpa. Gracias, Mariela. Sí, entonces, lo digo con respeto, pero no necesariamente el concepto de buenos estudiantes significaría buenos ciudadanos y ciudadanas. Sim, o conceito de bom estudante não é um equivalente a boa cidadã, né, ou cidadão. Porque esencialmente y particularmente en la adolescencia y la juventud, lo que caracteriza es ruptura. Porque a característica principal da adolescência e juventude é a ruptura, justamente. Bueno, hay sus clases de neuropsicología, lo recordarán, hay muchas explicaciones sobre ese tema, y es clave el respeto al cuerpo y al pensamiento. De otra manera, la educación va en contra del propio desarrollo metabólico y cognitivo. Esses conceitos vocês já viram, né, nas suas aulas de neuropsicologia. Quisiera en este punto solamente poner otro ejemplo. Desde niños pequeñitos, desde bebés, enseñamos que los adultos deciden sobre el cuerpo. Cuando los niños rechazan un beso, un abrazo de alguien de la familia, el mundo adulto impone el valor de la familia sobre la decisión del niño. Geralmente, né, desde que somos crianças, né, os adultos são quem decidem, né, sobre o corpo dessa criança. E, de fato, quando a criança rejeita um beijo de um adulto, o adulto é quem está aí, né, dizendo que não pode ser, porque ele é quem decide em relação ao corpo, né, se dá ou não dá esse beijo. Né. Y precisamente parte del desafío, y regresando a las metodologías educativas, es que el diálogo horizontal con la persona que trabajamos es elemental para poder hacer un cambio cultural. Essa mudança cultural com as pessoas com as quais nós trabalhamos, esse diálogo horizontal é básico, né? É um desafio que temos educacional. Y entonces yo les animo a pensar en principios básicos. Pregunto por acá, Paula, también Hugo. Yo les diría que el primer principio es reconocer que la otra persona tiene un saber propio. Temos que iniciar reconhecendo esse primeiro princípio, que a pessoa tem o seu próprio saber. Segundo principio es que estamos en un diálogo intergeneracional. O segundo princípio é que estamos justamente em um diálogo intergeracional. Generacional. Conceptualmente, en términos de los significantes, son distintos los que va a tener la otra persona que los míos. Sim, claro, os significantes justamente irão ser diferentes da outra pessoa em relação aos que eu tenho, né?
Y un tercer principio está basado en el consenso. Se acaba en la relación educativa cuando la otra persona ya no quiere. Quando a outra pessoa já não quer, é quando terminam as questões de valor educativo, né? É o terceiro princípio, que é o consenso. Por eso es que el sistema educativo en América Latina en general está en fracaso, porque rompe con estos principios. Justamente como ele briga com esses princípios, o sistema educativo que nós temos na América Latina não está no seu melhor momento. Es decir, no reconoce el saber de las y los estudiantes, Não reconhece justamente o saber dos e das estudantes, no reconoce los significados distintos por las generaciones normales, digamos, que interactúan, e também, devido às diferentes gerações que interagem, não reconhece os significados diferentes, y sobre todo no se basan en consenso, sino também en imposición. e não se baseia no consenso, mas na imposição. Yo sé que aquí varias y varios pueden ponerse un poco nerviosos cuando piensen en la evaluación. ¿Cómo voy a calificar a mis alumnos? Muitos de nós, ou de vocês, poderiam se sentir talvez nervosos, né, na hora de qualificar um aluno, né? Pero podría ser interesante construir metodologías educativas o metodologías de evaluación desde estos tres principios. Mas seria interessante construir metodologias educativas a partir desses três princípios, né? Es decir, consenso, compartir significados y reconocer que ambas partes tienen saberes propios. E justamente, então, esses três princípios seriam o consenso, o significado e reconhecer que ambas as partes têm a razão, têm alguma... Tienen un saber propio, sí. Ajá. Y gracias, Mariela, además porque pues el énfasis me parece semánticamente importante, la razón. Cada persona tiene la razón, es un axioma de comunicación humano y siempre tomamos decisiones sobre nuestras razones. Claro, a razão é muito importante levar em conta isso e considerar, porque todas as pessoas, cada parte, né, uma das partes tem essa razão, essa parte de razão. Paul Václavic, uno de los, digamos, referentes de la psicología sistémica. Um referente da psicologia sistêmica, Paul Václavic, en Palo Alto, California, tiene un libro bellísimo que les recomiendo, Teoría de la Comunicación Humana. Teoria da Comunicação Humana é um dos livros dele, muito bom, referente da psicologia sistêmica. Y uno de los axiomas más ricos que me parece pertinentes en el tema educativo es que las personas siempre toman la mejor decisión. E um dos axiomas que ele maneja é justamente esse, que as pessoas geralmente tomam la mejor decisión. A melhor decisão. Y aquí cabe la pregunta, ¿una persona que intenta suicidarse tomó la mejor decisión? Y la respuesta es sí. E aqui é onde temos essa pergunta, né? Cabe essa pergunta. Uma pessoa que decidiu se suicidar, será que tomou a melhor decisão? Eu acho que sim. Eu acho não. Ele não falou eu acho, ele falou sim. Claramente depende de su contexto, de sus significados y de la interrelación en su entorno. Claro que isso significa depender do contexto em que estava vivendo essa pessoa, do significado e de seu ambiente, meio ambiente. Apliquen esos principios preventivos con una persona con ideas suicidas. Se aplicarmos esses princípios com uma pessoa com pensamentos suicidas, es decir, reconocemos que tiene la razón, reconhecendo que ele tem a razão, dialogamos sobre los significados que tiene y los que yo tengo, aí iremos dialogar sobre os significados que ele tem e que eu tenho. Y actuamos y trabajamos bajo consensos. E vamos trabalhar sob consensos. Es decir, la construcción de acuerdos. Ou seja, isso é
com a construção de acordos. Por eso es que, y les pongo un caso extremo de suicidio, porque el éxito en estos casos es muy alto cuando los profesionales de la salud establecen estos diálogos reconociendo el lugar donde está la persona que está pensando en suicidarse. Justamente coloco esse caso bastante extremo de suicídio, com alto sucesso, de fato, quando os professores colocam esses diálogos, ou trazem esses diálogos para espaços onde, poderíamos terminar aí, Martim, para espaços, Sí. Você falou. Exactamente, sí. Digamos que parte del desafío, entonces, regresando a nuestro rol como educadores o personas que acompañan, implica reconocer a niños y personas jóvenes desde su realidad y que son distintos cada uno y cada una de ellas. A ideia, o desafio justamente é reconhecer essas crianças, esses jovens, na sua própria realidade. Voy a decir una obviedad, pero es importante hacerlo explícito. Vou comentar uma questão bastante óbvia, mas é bom trazer aqui o exemplo. Un niño afrodescendiente de Río no es el mismo niño de Brasilia con digamos, piel blanca o con un ingreso económico distinto. Sim, claro, uma criança afrodescendente do Rio de Janeiro não é o mesmo que uma criança do Rio de Janeiro ou de outra cidade branca, né? Tem outra realidade, é uma obviedade, como eu falei no início, mas... Pero partir precisamente de esta diversidad y reconocimiento de la persona... Mas se podemos partir dessa realidade, desse reconhecimento da pessoa... podemos comenzar a construir encuentros en esto que parece tan distinto o tan lejano. Nós podemos, assim, dessa forma, construir, né, a partir dessas diferenças, né, que parecem tão longínquas uma da outra. Les invito a regresar al gráfico cuando les decía que la tarea y el desafío del educador o educadora es encontrarnos desde la dignidad personal. E é justamente esse desafio, nos encontrar a partir dessa dignidade pessoal, lembrando aquele gráfico que mostrei há pouco. Cuando el educador o la educadora tiene dificultades con su propia dignidad personal, quando o educador ou a educadora tem problemas ou dificuldades com essa dignidade profissional, pessoal, desculpe. Sí, por bajos salarios, conflictos sindicales o alguna otra cosa. Por exemplo, por exemplo, por problemas no trabalho, por baixo salário, isso irá se refletir justamente no seu trabalho. Sí, Thais, en su comentario. Professor Romartim, temos mais 4 perguntas. Sim. Está muito interessante o debate, mas eu falei assim, vamos falar as outras questões, talvez elas se complementam. Tem uma pergunta da Ana Paula Silva, que ela coloca assim: como desenvolver práticas educativas que promovam a dignidade para crianças e adolescentes? Una respuesta muy rápida y breve. Creo que hay lo que nosotros llamamos metodologías participativas. Hay muchas disponibles en las organizaciones sociales que les recomiendo visitar. Hay un catálogo muy amplio. Y particularmente miren aquellas que tienen que ver con procesos de participación infantil. Temos várias metodologias educativas e, de fato, naqueles espaços que eu comentei na rede, há muitas das organizações sociais, né, e há um catálogo, de fato, que vocês podem revisar. São metodologias participativas. Ok, eu falei educativas, participativas. Professor, tem mais uma questão da Daiane. A respeito dessas questões de adultos tomando decisões sobre o corpo das crianças, o professor poderia citar
algum exemplo dessa ocorrência no ambiente escolar? Você mencionou, mas eu vou falar novamente. Sí, gracias, Thais. Por ejemplo, decidir los tiempos de trabajo sería un primer ejercicio, más ahora en confinamiento, porque la educación en línea, educación a distancia, no es lo mismo que lo presencial. Lo que hay como evidencia... Perdón, sí, María. É justamente decidir os tempos de trabalho nesse momento de confinamento poderia ser um exemplo. Uhum. Es decir, 30 minutos, nuestro cerebro ya está cansado, como el de ustedes también. E agora, na pandemia, a gente percebe, né? 30 minutos de aulas é muito. Esto, por ejemplo, hablado con ellos y con ellas, es un respeto a su cuerpo. Desde que se puedan parar y mover, puedan ir al baño, puedan jugar 2 minutos algún videojuego en línea. Son pequeñas acciones que pueden marcar diferencia. Justamente, com pequenas ações, podemos ir respeitando o seu próprio corpo, o corpo das crianças, a partir de nós que somos adultos. Por exemplo, permitindo esse espaço para eles poderem ir ao banheiro, ou dar uma voltinha, né, ou até brincar algum jogo, né, faz parte. Me permite un comentario más en este momento de pandemia y salas virtuales. El respeto a la privacidad con la cámara abierta o cerrada. Cruza con el respeto a tu cuerpo. Também temos uma outra ideia, outro exemplo, né, nesse momento de pandemia, a privacidade, né, privacidade de utilizar ou não a câmera. Isso faz parte do cuidado do corpo, né, de decidir sobre expor ou não o meu corpo perante uma câmera. Tenemos muchas quejas en América Latina con niños y niñas que trabajamos, que en las escuelas les forzan a tener la cámara abierta para demostrar que tienen atención, lo cual es, pues, contrario a sus derechos. É justamente muitas escolas, há muitas queixas de escolas ou professores, de fato, que falam que não, que eles têm que trabalhar com a câmera aberta, né, para que a professora possa ver que a criança está fazendo o trabalho. Mas aí justamente é onde temos um outro exemplo, né, de como cuidar do seu próprio corpo a partir da sua, de si mesmo, e não nós como adultos. Tem outra questão, professora, uma questão da Jaqueline, ela coloca, considerando a pandemia, quais seriam as estratégias que estão sendo tomadas e como está sendo aí no México, mas eu acredito que o que você mencionou agora sobre a escola já respondeu. Mas ela pergunta uma outra questão que é bem importante, a gente tem curiosidade. As crianças aí, como está sendo o acesso e o vínculo dela das crianças e adolescentes com a escola? Sí, creo que una de las rupturas que la pandemia ha traído es que niños, niñas y personas jóvenes son nativos digitales. Sim, uma das disrupções justamente como as crianças são nativas digitais. Isso ficou demonstrado com essa pandemia. Y nosotros, que nacimos el siglo pasado, somos migrantes digitales. E nós, migrantes digitais, que somos do outro século, né, do passado. Entonces, este choque cultural, quien más ha ganado han sido los nativos digitales, porque es su entorno. Claro, e quem mais ganhou são os nativos digitais, as crianças, de fato. No olvidemos que hay un segmento importante de población que no está conectada. Há segmento importante de população que não consegue se conectar. En América Latina esto podría estar entre el 20-30%, dependiendo del país. E, de fato, na América Latina, os números falam que poderiam ser entre 20 e 30%. 8 de cada 10 adolescentes, personas jóvenes, se conectan por dispositivos móviles. E, de fato, 8 em cada 10 adolescentes se conectam a partir de dispositivos móveis.
de tal manera que esta conectividad representa una gran oportunidad para que estén presentes en este momento y puedan interactuar. E justamente é uma grande oportunidade para interagir essa conectividade que temos hoje em dia. Precisamente parte de lo que la Comisión de Estudios para América Latina, la CEPAL, ha llamado a que los estados aporten el kit digital. Justamente a CEPAL tem feito um chamamento às autoridades, aos governos, para que sejam eles quem forneçam o equipamento digital, para que as crianças possam trabalhar. Este kit digital tendría conectividad, un dispositivo o un equipo y contenidos virtuales. Esse kit digital teria conectividade, um equipamento e acesso acesso às redes. Sí, y contenidos en varias formas. Conteúdos. Sí, creo que, por supuesto, las brechas de desigualdad en América Latina, Brasil y México en eso compartimos, son ofensivas, pero claramente se convierten en una agenda de cambio. As brechas que há na América Latina são realmente ofensivas, mas justamente fazem parte do espaço que temos para a mudança que precisamos ter. Muito obrigada, professor Juan, pela resposta. E tem uma pergunta do Lucas. Ele nos diz assim: professor, eu assisti uma live que o senhor apresentou a participação das crianças no processo de mobilização no Chile. Como se deu esse processo? O que o Chile poderia nos ensinar quanto à participação de crianças e adolescentes nas decisões, debates e na política como um todo? Gracias, Lucas. Sería un ejemplo precisamente de cómo superar la cultura adultocéntrica. Seria justamente um exemplo de como superar essa cultura adultocêntrica. En general, en América Latina se piensa que la política es de adultos. Geralmente, na América Latina, acreditamos que a política tem a ver apenas com adultos. En Chile, por la dictadura, el riesgo de muerte y de persecución era para todos, incluidos los niños y las niñas. E no Chile, por exemplo, um dos exemplos dos países com ditadura militar, bem, o risco de morte era para todos, incluindo também crianças. Esto llevó a que el país hablara de política en casa, los niños y niñas tuvieran también códigos en dónde y con quién hablar de política, y esos son, ahora en esta generación, los herederos de ese aprendizaje. É justamente o fato de que as famílias, por causa das ditaduras militares que houve no Sul, falam, ou falavam, não sei agora, mas falam na mesa, né, sobre política. Então, isso fez com que os adolescentes de hoje tenham outro conceito em relação à política. Y los padres de los niños que ahora hacen acción política en Chile fueron los niños que les tocó parte de la dictadura. E justamente os pais de crianças que hoje fazem ação política foram os pais que viveram essa ditadura. Y por eso es que el caso de los pingüinos es maravilloso, porque hay un contexto asociativo que no tenemos en todos los países de América Latina, pero podemos caminar hacia ello. E justamente o caso dos pinguins faz parte disto, né? Que, desculpe, eu perdi porque fui procurar um termo. No tenemos esto en todos los países. Claro, pero e não temos isso, esses exemplos na América Latina. Uma outra questão, professor, da professora Verônica. Agora, ela pergunta assim: poderia comentar sobre o tema do desaparecimento de crianças no México? Wow, esto es una crisis gravísima. É uma crise muito grave no México. Hace 14 años se inició la guerra contra el narcotráfico.
Há usando, 14 anos que no México começou uma guerra contra o narcotráfico. pero la estrategia equivocada fue usar al ejército. Mas a estratégia errada foi utilizar o exército. Como ustedes saben, las guerras tienen ejércitos y ahí los grupos criminales comenzaron a hacer reclutamiento forzado, desapareciendo personas. Claro, vocês sabem que as guerras, o exército faz parte das guerras, né? E foi nesse momento em que as crianças foram recrutadas para fazer parte das filas dos criminosos, né? Tenemos pues un baño de sangre en el país, más de 400,000 personas asesinadas en los últimos 14 años. Nos últimos 14 anos, no país, temos mais de 400.000 pessoas assassinadas. 77,000 personas desaparecidas. 77.000 pessoas desaparecidas. De los cuales niños, niñas y adolescentes son 13,300. E 13.300 são crianças. Solo en lo que va de enero a septiembre del 2020 perdón, Mariela. Não, tudo bem. Han asesinado a 1,977. 1977 crianças de janeiro a... Crianças ou em geral, Juan Manuel? No, niños, niñas y adolescentes. Meninas, tá. Meninas, meninos e adolescentes, de janeiro a setembro de 2020, já vão 1977. Tenemos 7 homicidios diarios y otras 7 desapariciones todos los días. Temos 7 homicídios diários, dia a dia, e 7 desaparições. De niños, niñas y De adolescentes. crianças, meninas, meninos e adolescentes. Es una crisis de derechos humanos. Definitivamente uma crise de direitos humanos. Y lamentablemente el actual presidente, cuando fue candidato, prometió cosas que no ha cumplido. Sim, infelizmente, o atual presidente da República, quando ele foi candidato, prometeu coisas que, por enquanto, não se cumpriu. Não cumpriu. Regresar al ejército, a los cuarteles. Por exemplo, levar novamente o exército para voltar, né, o exército para os quartéis. Construir una justicia transicional. Construir uma justiça transicional. Y claramente colocar a niños y niñas como prioridad. E colocar como prioridade meninas e meninos e os adolescentes. Y ha hecho exactamente lo contrario. Ele fez tudo o contrário ao que prometeu. Bueno, tengo más estudios, si quieren más detalle, podría dejar mi correo y les mando puntualmente los estudios que tenemos. Hay mucho material sobre esto. Temos muito material para poder compartilhar, de fato eu posso deixar também com vocês o meu e-mail, e qualquer coisa eu fico às ordens nesse sentido. Vou só aproveitar e parabenizar publicamente o Juan Martín pela luta que ele faz em busca dessas crianças que desaparecem. Parabéns. Gracias, Vera. Professor, tem uma última questão, que é uma questão do Leandro, que ele nos diz assim: comparando os países da América Latina, quais são as políticas públicas que dão subsídios a essas crianças que vivem em zona de risco ou situação de vulnerabilidade social? Como são muitos países, eu acho que o professor podia mencionar algum que você conhece melhor em relação às políticas de subsídio às crianças. Sí, a ver, creo que en realidad no hay un país que tenga como mejores condiciones, creo que hay experiencias puntuales. Voy a ilustrar algunas. Não há um país que tenha uma, digamos que possamos colocar como exemplo pontual, né? Mas vamos começar com alguns. Por ejemplo, Perú, por más de 40 años de lucha, tiene procesos de participación institucional muy interesantes. O Peru, por exemplo, com mais de 40 anos de luta, tem processos de participação bem interessantes.
Precisamente Patricia acá lo señala, la red de niños, niñas y adolescentes trabajadores es un ejemplo muy interesante. Dos exemplos bem interessantes é justamente a rede de meninos e meninas trabalhadoras. Pero institucionalmente, o sea, es decir, en las instancias de gobierno, en las alcaldías, hay una fuerte participación de niñas y niños, no solo trabajadores de todo tipo, y son buenas experiencias en el caso peruano. O caso peruano é bom exemplo, há boas experiências, principalmente institucionalmente, né, falando. Bueno, tengo que congratularme de Brasil y lamentar también lo que viven ahora con el señor Bolsonaro, pero por mucho tiempo Brasil fue la luz de América Latina con el estatuto y particularmente con el CONAN. O CONAN? El Consejo Nacional de Criança. Uhum, perfeito. Justamente o Brasil foi por muitos anos, né, foi o líder nesse sentido, principalmente com o Estatuto e o CONAN. Otra experiencia muy interesante que se está dando particularmente en Bolivia es la recuperación de las dinámicas comunitarias indígenas con niños y niñas. As dinâmicas comunitárias de indígenas que há na Bolívia também é outro exemplo. Creo que hay otras experiencias que me parece que son valiosas a recuperar. Por ejemplo, en Colombia, también para todos los procesos de paz y la lucha contra el reclutamiento, las acciones culturales y juveniles han sido muy, muy valiosas. As secções culturais, justamente na Colômbia, que atuaram, né, nesse processo de paz, é uma boa experiência também. Por ejemplo, en el caso mexicano, consultas en los procesos electorales a niños y niñas, no vinculantes, pero que son consultas que suelen ser interesantes. E também no México temos consultas a meninas e meninos e adolescentes, né? Esses são interessantes, esses processos. Sí, particularmente cuando ocurren en los procesos electorales. Justamente quando temos processos eleitorais. Isso acontece na época de eleições. Es decir, lo que estoy tratando de mostrar es que hay una diversidad de experiencias de participación, unas más logradas, otras no tanto, pero regresando al triángulo que promueve la dignidad de niños y niñas. Voltando a esse triângulo que falamos, que a questão é justamente trabalhar a dignidade das meninas e meninos, temos diferentes processos que podem, talvez, não ser os melhores, mas ajudam nesse processo de voltar à dignidade. Gracias, Maria. Professor, mais uma questão que o pessoal esquentou aqui agora na nossa live. É uma pergunta da Patrícia, nossa querida Patrícia, que estuda o tema da participação em organização política na América Latina. Ela pergunta: gostaria que comentasse em relação ao movimento da Rede NACS, que defende a mudança da Convenção dos Direitos das Crianças em relação à prática do trabalho infantil. ¿Sería isso contradictorio? Yo diría que son planos de reflexión. Recuerden lo que decíamos hace un rato, que todas las personas siempre tienen la razón. Temos que lembrar que, como falamos anteriormente, todas as pessoas têm razão, né? Ou têm parte da razão. Então, esses, eu diria que poderiam ser planos de reflexão. Es decir, la experiencia vivencial de un niño o una niña que trabaja tiene que ser escuchada. Então, uma criança que trabalha, essa experiência de uma criança que trabalha tem que ser escutada. Y por supuesto que estamos todas las personas en el ideal de que no trabajen. A ideia principal de todos nós, claro, né, é que não trabalhem, seria o ideal, isso há um consenso, né? Ahora, regresen al triángulo y preguntémonos sobre las obligaciones del Estado. Então, voltando àquele triângulo, temos que nos perguntar quais as obrigações do Estado. Es decir, mejorar los ingresos de las familias reducirá el trabajo infantil. Então, isto é,
que melhorando, digamos, a renda familiar, isso irá tirar as crianças do trabalho infantil. Yo suelo decir con ironía que los niños y niñas no trabajan por deporte extremo. Como, ironicamente, né, eu falo que as crianças não trabalham como um esporte extremo, Trabajan por sobrevivir. mas por sobrevivência. Pero tú tienes que emocionalmente hacer válido lo que haces para que tenga sentido. Mas você, emocionalmente, tem que validar o que você faz para que faça sentido. Por eso es que los niños y niñas que trabajan defienden con mucha pasión su derecho a trabajar. Por isso, crianças, meninas e meninos que trabalham, defendem o seu próprio trabalho. Y tienen razón. E eles têm razão nessa Porque defesa. su dignidad personal se juega en el trabajo. Porque a dignidade pessoal, né, deles está justamente aí no trabalho. Porque el otro riesgo es que vivan de la mendicidad o de la asistencia pública, que eso no es digno para ninguna persona. Porque outra coisa que é um risco é que eles comecem a viver a partir de pedir dinheiro nas ruas. Isso não é digno. Y por ello la importancia de respetar esa experiencia y trabajar como adultos e instituciones para que cambien las condiciones que los mantienen trabajando. Justamente por isso temos que trabalhar nesse sentido para mudar as condições em que eles trabalham. Y por eso es que yo creo que hay un falso debate en esta idea de abolición del trabajo o aplaudir el trabajo. No creo que existan estas posiciones. Acho que há um falso debate aí, em aplaudir o trabalho ou dizer que o trabalho não é bom, né? Há uma contradição aí. Necesitamos reconocer las obligaciones del Estado y ahí identificar qué es lo que está fallando para que tengamos niños y niñas que trabajan o tengamos instituciones que los persiguen. E justamente é aí onde temos que revisar as obrigações do Estado e revisar também o que está falhando e o que podemos mudar nesse sentido. Mais questões aqui, professor. Da professora Verônica. A professora Verônica pergunta assim: existe curso superior para educador social no México? Usam a expressão educador social, interventor social? Qual a diferença? Fíjate que, bueno, lamentablemente ya no tengo ese curso que tuvo 4 generaciones en la universidad y hubo una transformación. Infelizmente, já não contamos com esse curso, né? De fato, houve 4 gerações de formados, de pessoas formadas, houve uma mudança de fato agora. Las 2 últimas generaciones se llamaron participación educativa con poblaciones callejeras. Participação educativa com populações de rua foram as últimas 2 gerações formadas. Es decir, la noción de el rol del educador como participante de la educación. A função do educador como participante da educação. Con la diversidad de poblaciones que ocupan el espacio público. Com a diversidade, as diferentes populações que ocupam esse espaço público. Y bueno, lamentablemente no me da la vida y no logramos sostenerlo en la universidad, pero espero que en los próximos años lo logremos recuperar. Quizás contigo, Vero. Talvez com você, Verônica, você poderia vir e ajudar aqui a gente. Nós, por enquanto, infelizmente, não conseguimos continuar com esse trabalho na faculdade. Juan Martín, yo voy allá y tú vienes aquí. Sí, y nos ayudamos. Sí. Professor, tem as 2 últimas questões que nós encerramos já as perguntas. A pergunta do Matheus e depois a da Marilza. O Matheus pergunta assim, nossa, essa pergunta é difícil. Como podemos repensar nossas práticas educacionais, levando em consideração essa postura adultocêntrica, machista, racista e classista do indivíduo adulto?
Quais princípios se fazem necessários para a superação desses problemas? Gracias, Mateo. Yo creo que es difícil una respuesta única. Creo que lo más importante es darnos cuenta que esa es nuestra matriz cultural. É bem difícil responder apenas com uma resposta. O primeiro que temos que entender é que podemos responder com uma matriz conceitual, você falou, Martim? Y cultural. E cultural. Es decir, entendiendo la cultura como este conjunto de valoraciones. Entendendo a cultura como esse conjunto de valores. Y que en el caso, por ejemplo, de los adultos, renunciar a que saben más que un niño y una niña demanda un esfuerzo importante. Para os adultos, é um esforço importante reconhecer que não sabem tanto, ou talvez não sabem mais do que uma criança. Esse reconhecimento é difícil. Sí, perfecto, sí. Es muy similar al caso de nosotros los hombres. O sea, aceptar que tenemos privilegios y que necesitamos romper con ellos para una relación distinta con las mujeres es un gran esfuerzo. Justamente o que acontece com nós, os homens, né? Entender que nós temos certos privilégios e quebrar com isso, romper com isso, faria parte justamente do trabalho que temos pela frente. Lo diría de otra manera, nadie de nosotros elegimos en dónde nacer. Ninguém de nós escolheu onde íamos nascer, não é verdade? Pero sí podemos decidir nuestro posicionamiento político frente al adultocentrismo, el machismo, el racismo y el clasismo. Mas sim podemos decidir, mesmo no país em qual a gente tenha nascido, sendo qual for, a partir do reconhecimento desse racismo, desse classismo e machismo, e o adultocentrismo. Gracias, Mariela. Esencialmente lo que le estoy invitando es a un posicionamiento político, personal y coherente frente a lo que creen que no está bien. Justamente é ter essa posição política perante ao que vocês acreditam que não está sendo bem feito, que não é correto. Y la clave, sin duda, seguirá estando en la coherencia, en el ejemplo. E a chave é ser coerente, né? Congruente com as ações. Yo creo que si siguen caminando por ahí van a encontrar bastantes buenas respuestas. Há muitas boas respostas nesse caminho. Professor, a última questão de hoje, e depois você pode fazer as suas considerações finais, considerando o que a professora Verônica solicitou aqui, que é para você mencionar algumas coisinhas sobre a cultura geral, curiosidades, contar um pouco como os mexicanos entendem morte de forma geral, que é algo diferente do Brasil. Lembro daquele filme Viva, a Vida é uma Festa, da Pixar, da Disney, que é sensacional. Mas antes disso, a questão, senão a gente se empolga. O senhor mencionou anteriormente a questão do acesso das crianças à escola e o vínculo que elas tinham por meio dos aparelhos móveis. A Marilze fez um outro link. Qual que está sendo a relação da escola com a família? Se eles estão tendo acompanhamentos, em especial aquelas que estão em situação de vulnerabilidade, pensando na questão da alimentação também, né? Se há alguma distribuição de cestas, essas questões da escola com a família. Creo que ese es un desafío global que tenemos todavía pendiente. La UNESCO ha alertado a los gobiernos del mundo que estamos en el riesgo de una catástrofe generacional. A Unesco, de fato, alertou sobre uma catástrofe generacional e justamente esse é um dos grandes desafios globais que temos, né, pendentes. Es decir, la relación de las familias en la diversidad que son frente al sistema educativo y al papel del educador.
E perante a questão da educação e perante o educador, é justamente uma relação das famílias, né, que temos ainda pendente. Es decir, las familias no van a sustituir a los maestros y a las maestras. Não haverá uma substituição da família, né, que possa substituir o professor, isso não irá acontecer. Como una persona que nos aconseja no sustituye a un psicoanalista. Por exemplo, uma pessoa que pode nos dar algum conselho nunca irá substituir um psicanalista, né? Y por eso es tan importante entonces establecer un diálogo entre la familia o las familias, los y las docentes y el sistema educativo. Por isso, é muito importante esse diálogo entre as famílias, os educadores e o sistema em si educativo. Y claramente tenemos la obligación de repensar el modelo educativo en el mundo entero. E temos que ter temos que pensar em rever o sistema educativo no mundo inteiro. Nosotros estamos hablando ya de la era COVID, no de una pandemia de un año, 2 o 3. O sea, literalmente estamos entrando en una nueva era que va, como lo estábamos observando, a cambiar significados y prácticas. Claro, nós estamos de fato falando de uma era, nem de pandemia, mas de uma era, né, que irá mudar as práticas que tínhamos antigamente. Estamos ahora conversando en línea y eso es un privilegio, que me hubiera encantado ir a Brasil y estar con ustedes y llevarles dulces picantes, pero estamos cambiando las prácticas por la era COVID. Sim, justamente pela Covid está mudando tudo, de fato, as práticas. Hoje em dia, estamos agora aqui, de fato, falando e conversando online, né? Eu teria gostado muito de ir lá e levar algumas balas dessas picantes que a gente tem aqui. Mas não pode ser por enquanto. Y bueno, sobre temas culturales de México, cuando puedan, cuando menos vean videos de los tacos mexicanos. Falando justamente em cultura, em algum momento no YouTube vocês podem assistir alguma coisa em relação aos tacos mexicanos. Así es. Yo bromeo y digo que yo soy taquero profesional. No porque los prepare, sino porque como todos los tacos. Eu sempre brinco e falo que eu sou um taqueiro profissional, porque não porque eu faço os tacos, mas eu como muito taco. Pues muchas gracias, Thais, por la moderación. Gracias, Mariela, por la traducción. Y a todas y todos ustedes por la paciencia en esta conversación que ha sido muy rica. Muito obrigada a todos, então, pela conversa, que foi muito, muito boa. Eu passo a palavra agora, nesse momento, à professora Paulo, para realizar os agradecimentos, e posteriormente à professora Verônica. Que alegria! Muito obrigada por tantas aprendizagens, por tanta generosidade, né? E nos ensinou muito, muito essa noite, viu? Todos nós aqui estamos encantados. Graças, Paulo. Agradeço também a participação, né, de todos os cursistas, que dedicaram aí 2 noites da semana para discutirmos sobre as crianças, sobre os adolescentes, nesse tempo tão diverso que estamos, né, vivendo. Agradeço a toda a equipe do PCA, que sempre conduz os eventos com alegria, leveza, e nos faz ter vontade de fazer de novo outro ano. Por isso o evento já tem 18 anos. Sem dúvida, eu tenho que agradecer aqui a Thaís, que é uma parceira e que conduz as lives. Está ficando boa nisso, hein, professora? Com bastante alegria e leveza também. Agradeço ao professor Humberto, né, que ontem nos agraciou com a sua fala, e hoje o professor Juan Martim. E passo a palavra para a professora Verônica, que tem essa proximidade, né, e essa admiração, e nos presenteou aí com contato com o professor Juan, e nos disse que seria ótimo. Estava certa, professora? Obrigada, boa noite a todos.
Verônica, com você. Tá, obrigada. Obrigada, Mariela, obrigada a todas, todos, de tudo, obrigada, Juan Martín. Eu quero te falar, Juan Martín, que quando eu estive no México, eu voltei para o Brasil com a boca cheia de ferida, de tanta pimenta. E, por último, que eu não conseguia nem respirar mais de tanta pimenta, eu, no café da manhã, pedi só um aguacate, e pedi, pelo amor de Deus, sem nada, só abacate. E então eu comi e tinha pimenta. E eu fui lá falar com o moço e dizer, mas eu te pedi e você disse que não ia colocar. Ele disse, eu não coloquei, eu só coloquei um pouco de sabor. E para mim era muito apimentado. Mas é delicioso tudo que se come lá, né? Juan Martín, muito obrigada, querido. Tenho muita vontade de te abraçar. E quero reforçar a nossa vontade de estreitar laços. Agora nós temos, além da nossa organização em Maringá, Associação de Educadores Sociais de Maringá, nós temos a Eduso Brasil, que é a Associação Brasileira de Educação Social, Pedagogia Social, e nós somos, por definição, defensores de direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes. E nós sabemos que temos muita coisa em comum e queremos nos juntar, nos aproximar, porque vocês, com sua rede, seriam uma enorme força para nós. E, humildemente, também queremos oferecer nossa força para a América Latina ter mais um pouco, né, de justiça social, como todas as crianças e adolescentes merecem. Então, eu não sei muito como agradecer. Não tenho palavras, Juan Martín, porque eu sei do teu cansaço, de toda a tua luta, e todas as pessoas aqui devem saber que o que ele falou é de 0 a 100, um 2. Assim, tem muita coisa para falar ainda, tem muita coisa. E é muita experiência junta, né? Institucional, de movimentos sociais, de elaboração teórica, muita coisa. Então, esse é só o primeiro encontro, porque nós queremos ter outros mais, muitos mais. Tá bom? Muito obrigada, Juan Martín. Foi ótimo. Obrigada. Muchísimas gracias por sus palabras y de verdad yo encantadísimo, o sea que Tejiendo Redes Infancia es para eso. É um prazer para mim, uma honra de fato estar com vocês e da nossa rede, que é Tejiendo Redes Infancia, justamente esse é o propósito. Así es que quedamos en comunicación, ya coloqué mis datos ahí, y por favor, con toda confianza, manden correo, mensajes. Suelo tardarme un día en responder, pero respondo todos los mensajes. Eu respondo sempre as mensagens, talvez possa demorar um dia, mas já deixei aí o meu contato. Muito obrigada. Y gracias, una gran oportunidad. Y gracias, Mariela, por la traducción. Muchísimas Obrigada. Gracias a ustedes por la paciencia. Obrigada. Obrigada a vocês. Cuídense mucho. Boa tarde. Boa tarde a todos. Personales. Cuídense mucho. Em breve a gente dá esse abraço pessoal. Gracias, cuídense mucho. Tchauzinho. Tchau, tchau. Pessoal. Tchau.